Você não precisa ir para a igreja, porque você é a igreja. Você pode ser cristão da sua casa, sem congregar, sem participar de nenhuma igreja. Será que é isso mesmo? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo, mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para aprender mais sobre a palavra de Deus e curta esse vídeo e compartilhe para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível e você abençoe também a vida delas. Vamos ver o que esse rapaz está falando. Outra coisa que me chamam bastante é desigrejado. Esse apelido pegou, né? Então hoje o cristão que deixa uma denominação é chamado de desigrejado. Como se isso fosse possível, né? Como se fosse possível deixar de ser igreja de Jesus. Meu irmão, quem ama é nascido de Deus. Quem trilha o caminho do amor é igreja de Jesus, mesmo que não esteja em templo, mesmo que nunca tenha pisado num templo evangélico. Mas essa arrogância que existe dentro do cristianismo, né, na maior parte evangélicos, mas católicos também tem muito isso de a igreja verdadeira, e associar isso a quatro paredes, graças a Deus está acabando. Mais e mais pessoas estão descobrindo que é possível ser cristão sem bater ponto, carteirinha dentro de uma instituição religiosa. Gente, esse é um discurso que tem ganhado cada vez mais adeptos, principalmente na internet, e que é muito perigoso. Eu vou te explicar o porquê e o que a Bíblia fala claramente sobre isso. Mas antes nós temos que separar dois tipos de pessoas, na verdade, três tipos de pessoas que não congregam. O primeiro tipo de pessoa são as pessoas que não têm condições nenhuma de congregar, moram muito isoladas, estão fazendo obras missionárias, estão em países que não dão a possibilidade de congregar por causa da perseguição que é muito grande. Existem o segundo tipo de pessoas, que são pessoas que saíram de alguma igreja e não desacreditaram da necessidade de congregar, mas estão magoadas, foram decepcionadas ou estão procurando uma igreja não mais perto da sua casa, mas sim mais perto da Bíblia, e muitas vezes essa igreja não vai ser a mais perto de casa e está buscando, está orando, buscando um direcionamento do Senhor para estar congregando em algum lugar onde possa estar servindo, onde possa estar comunicando os dons com os irmãos e sendo abençoado pelos dons dos irmãos também. Só que essa pessoa ela não está estática, ela foi magoada, ela foi ferida talvez, mas agora ela está buscando um lugar onde seja mais condizente com a Bíblia. Só que existe o terceiro tipo de pessoa, que é exatamente o tipo de pessoa que fala o que esse rapaz falou no vídeo, que é desacreditar e desestimular os cristãos de congregarem, de fazerem parte de uma igreja. E eu vou até abrir um outro parênteses aqui, porque ele falou, não precisa ir ao templo, não precisa ir ao templo, não precisa ir ao templo, Deus não habita entre quatro paredes, e ele tem razão, mas é necessário. Isso biblicamente, em diversos lugares, fazer parte de uma comunidade, onde tem pastoreio, onde tem diversidade de dons, onde há uma comunhão e encontros regulares, e fatalmente isso vai se tornar uma igreja, isso vai se tornar uma congregação, seja numa casa, seja na praça, mas tem que haver esses pré-requisitos aqui, e o que ele desestimula é justamente isso, e que muitas pessoas estimulam. Eu não preciso congregar, eu não preciso participar de nenhuma igreja, eu não preciso cultuar, e isso é completamente contrário à Bíblia. Por quê? Primeiramente, você não é igreja. Ele falou, não podemos ser desigrejados porque não tem como a gente deixar de ser igreja. Tem, se você não faz parte do corpo de Cristo no sentido de comunhão com os irmãos, você precisa entender que você não está fazendo parte da igreja. Você é templo, mas você não é igreja, porque a igreja é comunidade. Para você ter uma ideia, Paulo, ele expulsou pessoas da igreja. Jesus, no livro de Mateus capítulo 19, fala sobre a disciplina e a necessidade de tirar uma pessoa da igreja, porque ela não está seguindo as orientações de Deus, ela está perturbando a igreja, desviando pessoas da fé, são pessoas irreconciliáveis. Então, nós temos que entender que a Bíblia fala claramente de uma comunidade, e
eu sou o templo do Espírito Santo, mas eu só faço parte da igreja e eu não sou igreja individualmente. E aonde claramente na Bíblia diz que nós temos que congregar, que nós temos que fazer parte de uma comunidade de fé. Bom, eu não vou nem levar em consideração o Antigo Testamento, que o tabernáculo e os cultos e as festas e as orações, os jejuns, quem instituiu isso foi o próprio Deus no Antigo Testamento para nos representar o que nós faríamos no Novo Testamento. Eu não vou nem levar em consideração isso, vou levar em consideração somente o Novo Testamento. Primeiramente, Atos capítulo 2, a partir do versículo 46, é muito claro. Eles se reuniam todos os dias nos templos e nas casas. A Bíblia deixa muito claro que também nos templos, todos os dias eles faziam isso. Era uma prática da igreja primitiva. Inclusive, em Atos capítulo 3, quando Pedro ele curou aquele paralítico, onde disse, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Eles estavam indo para o templo na hora da oração, porque mesmo depois da ascensão de Cristo, eles continuaram congregando. Ah, pastor Marcelo, mas eu sei que lá no começo eles se reuniam em casas. Sim, eles passaram a se reunir muito mais em casas por causa da perseguição. Mas isso não fez com que eles perdessem o senso de comunidade, onde eles tinham que congregar, tinham que se responsabilizar pela vida uns dos outros e aonde tinha a diversidade de dons ministeriais. Aí está o segundo motivo porque você precisa congregar. Porque há uma diversidade de dons ministeriais que é muito claro na Bíblia, em Efésios capítulo 4, versículo 11. Jesus mesmo deu, isso está escrito, Efésios 4, 11. Uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores. O que isso significa? Nós precisamos uns dos outros, gente. Isso está muito explícito na Bíblia. Eu preciso ser pastoreado, eu preciso também exercer um dom ministerial que Deus colocou na minha vida para abençoar a vida de outras pessoas, se for para ensinar, se for profético, e nós não conseguimos fazer isso de forma sozinha. Nós não conseguimos fazer isso isolados das outras pessoas. Outro motivo muito claro, vou te dar dois aqui muito explícitos na Bíblia. As cartas que foram escritas, as epístolas que foram escritas no Novo Testamento, todas foram escritas para um grupo de pessoas. Nunca foi escrito para um indivíduo, gente. Isso está muito claro. É para a igreja de Éfeso, é para a igreja de Gálatas, é para da Galácia, né? É para a igreja de Filipos, é para a igreja de Colossos. Então, todas as cartas, epístolas foram escritas para uma comunidade de irmãos. Não era cada um ia pegando uma carta ou para uma pessoa, não tinha um homem chamado Colosso. Assim como as cartas que foram escritas, endereçadas, direcionadas pelo próprio Cristo. Lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, de Pérgamo, de Esmirna. Então, sempre falando à comunidade e ao anjo da igreja. Isso está muito claro e explícito ali na Bíblia, gente. E olha que coisa simples de se entender. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12 ao capítulo 14, fala da ordem que deve haver no culto, fala sobre como que devem ser usados os dons no culto, fala sobre qual que deve ser a diversificação de dons, ou seja, cada pessoa ali em um culto vai ter o dom, porque esse é o outro motivo que nós precisamos congregar, que também está bem explícito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 11, falando que nós temos que exortar uns aos outros, edificarmos uns aos outros. Não tem como você fazer isso sozinho. Além disso, a ceia do Senhor é feita em comunidade. Então, eu concluo com o Salmo 133, principalmente para essas pessoas que não congregam e acredito que não devem congregar. Salmo 133 fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, e desce até a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e que dali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que isso significa? Ali está falando de um óleo que desce sobre o corpo, e de um que era o sumo sacerdote. Hoje o nosso sumo sacerdote é Cristo. E para que esse óleo
venha recair também sobre nós, nós temos que estar ligados a um corpo. E a não ser que seja em caso de exceção, como foi que eu falei logo no início do vídeo, pessoas que realmente não têm condições, mas elas entendem a necessidade disso, ou que estão procurando, que estão orando para Deus direcionar. Se você deliberadamente acredita que você não precisa congregar, não precisa fazer parte de uma igreja, você precisa avaliar se o que você não está sendo é rebelde e não está querendo ser exortado e não está querendo ser corrigido e está vivendo uma fé egoísta, que é completamente contrária àquilo que a Bíblia e a palavra de Deus nos ensina. E você? O que você acha sobre isso? Me conta aqui. Se você foi abençoado por esse vídeo, curta, compartilha com quem você sabe que precisa. Se você ainda não faz parte do grupo de estudos, entre para o grupo de estudos para aprender mais a palavra de Deus. O link está na descrição. Deus te abençoe.